Fala, turminha, beleza? A gente vai entrar agora no tópico 5, que é coleções, tá? Desse nosso curso de C#. Lembrando que antes de coleção a gente falou de... Antes de coleções nós falamos de condições. E antes de condição a gente falou de variáveis, tá? Então, coleção é o nosso pré-requisito para entrar dentro de repetição, tá? Então, vamos lembrar de uma coisa? Variável. O que é uma variável? Variável é um espacinho, uma caixinha que guarda um valor e ela tem um tipo, certo? Então, vamos supor, eu quero criar uma caixinha numérica, então do tipo int, e eu vou colocar o valor 10. Ótimo. Ou então eu vou criar uma caixinha que chama nome e vou colocar o valor Bruno. Eu vou falar que ela é do tipo de texto, certo? Ótimo. Agora, quando a gente entra em coleção, a gente está querendo falar de uma variável que guarda mais de um valor, certo? É isso mesmo, mais de um valor. Até agora, a gente estava falando que uma caixinha guarda só um valor. Mas agora, dentro de coleção, as nossas variáveis, uma variável vai começar a gravar mais de um valor. Pode gravar nenhum valor, pode ter uma coleção que não tem nada, mas ela também dá a capacidade de você guardar mais de um valor dentro dela. E quando a gente fala de coleção, a gente tem uma gama muito enorme para trabalhar com coleção. A gente tem vários tipos de coleções, cada um serve para fazer uma coisa. Porque por mais que eu queira guardar mais de um valor, eu posso guardar isso de várias formas. Então você pode estar pensando assim, poxa, mas que tanta forma que existe assim para guardar mais de um valor? Então é isso que a gente vai ver agora. O primeiro tipo, então, isso que é coleção, né, que a gente estava falando, que é uma variável que pode guardar múltiplos valores, tá? Vários valores dentro de uma variável só. Beleza. Então vamos falar dos tipos? Vamos. O primeiro tipo é o vetor. O vetor ele é o tipo mais primitivo no sentido de matéria-prima. Ele é a matéria-prima para todas as outras coleções, tá? E como que o vetor ele funciona? Você pode perceber que esse espaço aqui, esse retângulo maior em preto, onde dentro desse retângulo maior eu tenho vários quadradinhos, essa é como se fosse a nossa variável. O nosso retângulo maior é como se fosse a nossa variável, e aí eu tenho 6 espaços para guardar valor dentro dessa variável. Então, nesse caso, é um vetor que tem 6 caixinhas lá dentro. Uma variável que tem 6 possibilidades de colocar valor. Essa caixinha ela não guarda só um valor. Essa caixinha ela guarda 6 valores. E a gente pode perceber que 4 estão preenchidos e 2 não estão preenchidos. Normal, não tem problema nenhum. Mas o que a gente tem que entender é que o vetor, sempre quando eu crio um vetor, eu tenho que falar quantos espaços, quantos valores eu posso guardar dentro do vetor. Então, beleza, estou criando um vetor, ótimo. Quantos valores eu posso gravar? É um só? Porque não faz sentido. São 2, são 3, são 5, são 10, são 20, são 100? Quantos espaços eu quero deixar dentro do meu vetor? Minha variável vai conseguir guardar quantos valores? Essa que é a ideia do vetor. E aí a gente percebe que tem ali duas coisas principais no vetor, que é o conteúdo do valor, né? Então tenho ali no primeiro quadradinho eu tenho o valor 4, no segundo 9, no terceiro 2, na quarta caixinha eu tenho o número 5 e na caixinha 5 e 6 eu tenho nada, né? Tá vazio. Só que aí você pensa, ué, ali em cima tá escrito índice e tá falando que o primeiro quadradinho é 0 ao invés de ser 1. Ele tá contando os quadradinhos. Eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, né? Quadradinho número 1, número 2, número 3. Mas ele falou de uma forma diferente. Ele falou que o primeiro quadrado é o 0. Olha que coisa engraçada aqui, ó. O
primeiro quadradinho, ele não é o primeiro quadradinho, ele é o quadradinho 0. O segundo quadrado, ele não é o quadrado 2, ele é o quadrado 1. Então, a gente percebe que sempre quando a gente estiver falando as duas palavras mágicas, índice ou posição, a gente vai sempre começar a contar do 0, tá? Então, o primeiro elemento do vetor não vai ser a posição 1 do vetor, vai ser a posição 0 do vetor, tá? Essa é a grande questão do vetor que confunde a cabeça no começo, mas que é assim que a gente trabalha. Primeira posição nunca vai ser a posição 1. Vamos sempre começar da posição 0. E aí vai indo, 0, 1, 2, 3, aí vai embora normal, beleza? E então tá bom, o conceito de vetor é esse. Agora falando de como usar isso no C#. No C# é mais tranquilo ainda, né? Então aqui a primeira parte é sempre como criar o vetor. Então para criar o vetor é parecido com a criação de uma variável. Você vai vir aqui falar qual que é o tipo que você vai colocar dentro desse vetor. Para indicar que é um vetor, você vai usar colchete que abre, colchete que fecha, nome do vetor, e aí a gente cria o vetor. Para criar o vetor de fato, você vai usar a palavrinha new, vai repetir o tipo, e entre os colchetes dessa vez, você vai falar quantos elementos eu posso colocar, quantos valores eu posso colocar dentro desse vetor, certo? Ponto e vírgula no final. E agora aqui a gente vai dar exemplos de como inserir um valor em um vetor e como ler um valor do vetor, tá? Então aqui em cima eu criei um vetor que chama números, ele tem 10 posições. E aqui o que eu estou fazendo na primeira linha é atribuindo o valor 10 na posição 0. Então você percebe que é a mesma coisa quando eu quero colocar um valor em uma variável, né? Só que eu tenho que lembrar do colchete para falar em qual posição do vetor que eu estou mexendo. Então ali eu estou mexendo na posição 0, deixando o valor 10. Depois logo em seguida eu estou mexendo na posição 9 e colocando o valor 15. E ali no último exemplo, o que eu estou fazendo é eu estou lendo do vetor. Então a variável n1 ela vai receber o valor que tiver na posição 0 do vetor, tá? Como esse valor da posição 0 é um valor só, então eu recebo em uma variável int normal, não é uma variável de vetor, é uma variável normal, tá? Porque a posição 0 ela guarda um valor só. O que guarda muitos valores é o vetor, mas cada quadradinho do vetor eu posso colocar só um valor. Legal? E é isso, olha que tranquilo, vetor é isso, é só brincar agora. Já conseguimos entender o que é uma coleção, o que é esse vetor. Mas, poxa, existem mais? Existem outros tipos? Sim, existem outros tipos. O próximo que a gente vai ver é a lista. A lista ela é parecida com um vetor. Você consegue ver aqui, então, que eu tenho uma lista. No caso, ela chama aqui, ó, minhas palavras. E eu tenho quantos elementos eu tenho nessa lista? 3, né? E a mesma coisa que o vetor, ele começou também do 0. 0, 1 e 2. E aí na posição 0 eu tenho um texto, então é uma lista de string, né? Um texto eu, depois na posição 1 eu tenho amo, e depois na última posição eu tenho a palavra C#. Mas você pensa, tá, até aí é exatamente igual o vetor, você só colocou um desenho de um carrinho aí, né? O legal dessa figura do carrinho é para você lembrar que tem a parte ali onde conecta essa parte aqui, né? Essa parte onde conecta um carrinho no outro. O que significa isso? Significa que a diferença de uma lista para o vetor é que na lista você pode alterar a quantidade de elementos que tem dentro do vetor, ou você pode incluir, ou você pode apagar. Como assim? No vetor, quando você cria lá, eu quero um vetor com 10 posições. Ele vai ser 10 posições para sempre 10 posições. Agora, quando você cria uma lista, que nem nesse caso aqui eu estou com uma lista de 3
elementos, né? 3 elementos, posição 0, 1 e 2. Mas na lista eu posso, de repente, remover. Eu posso remover ali o elemento 0, ou eu posso remover o elemento 2. E aí ele vai deixar de ser uma lista que tem 2 itens, 3 itens, para ser uma lista que tem 2 itens. Ou eu posso acrescentar itens nessa lista. Eu posso colocar novos carrinhos ali atrás e ir colocando vários um atrás do outro. E aí eu aumento a quantidade de itens que pode ter na minha lista. Então quando a gente está falando de lista, o conceito é esse. O conceito é que eu posso tanto diminuir a quantidade de itens, quanto aumentar. Diferente do vetor, que você cria lá como 10 e vai ser 10 para sempre. Não tem mais como mexer, tá? E no C#, como que isso funciona? No C#, para eu criar uma lista, primeiro eu vou falar que o tipo aqui é lista, e entre o sinal de menor e maior eu tenho que falar o que eu estou colocando nessa lista, que nesse caso também é inteiro, né? Pode ser string, datetime, decimal, pode ser qualquer coisa. E aí aqui é o nome da minha variável, o nome da minha lista, e para criar a lista eu também vou usar o new, vou repetir lá do começo o list e o int aqui. Não posso esquecer de abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. É isso. Criei minha lista. Agora, quando eu crio uma lista, quantos itens tem dentro da lista? 0. A lista, por padrão, ela vem vazia. Se ela vem vazia, então o que eu posso brincar aqui é como que eu faço para adicionar, remover ou alterar ou ler os itens dessa lista. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Então vamos lá, aqui em cima criei minha lista números. Como que eu faço para adicionar um item na lista? Eu vou usar a função add da variável da lista. Então, ponto .add, entre parênteses, eu vou passar o valor que eu estou adicionando, né? Então nesse caso a lista era vazia, agora ela tem um carrinho atrás com valor 10. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou alterando o valor 10 daquele carrinho, do primeiro carrinho, para 20. E agora o que eu estou fazendo? Estou removendo. Ele está removendo aonde for o valor 20, os itens que tiverem valor 20, ele vai remover. E o próximo, eu tenho uma outra possibilidade de remoção, que é remover pelo índice. Então, eu posso remover o item da posição 0. Então, seja lá quem tiver na posição 0, pode ser qualquer número, ele vai remover quem tiver na posição 0. E como que eu faço para ler? Da mesma forma que eu leio no vetor, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com esses conceitos de adicionar, alterar, remover e ler, beleza? Muito bom. Agora o próximo. Mas tem mais, ainda mais tipo, tem mais 2 que a gente vai ver. O próximo é fila. A fila ela é muito tranquila, porque é só você pensar em uma fila mesmo, quando você está na fila, super feliz, né? Você vai, vamos supor, no cinema, tá aquela fila enorme, e aí você fica super feliz. Quando você entra na fila do cinema, se você entrou por último na fila, você vai ser o quê? O último a ser atendido, né? Poxa, mas isso é meio óbvio. É óbvio, mas daqui a pouco você vai ver que existe um caso contrário aí, tá? Perfeito. Então nesse caso aqui, na lista que tem de exemplo, é uma lista das cores. A primeira cor que entrou lá na fila foi o vermelho, depois atrás dela ficou o laranja, depois o rosa, o verde e o azul. E aí se entrar uma cor nova, vamos supor o roxo, ele vai entrar atrás de quem? Do azul. E quando for sair algum item dessa lista, dessa fila, quem que vai sair? Vai ser o rosa? Vai ser o azul? Vai ser o roxo? Não, vai ser quem está no início da fila. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o primeiro que entrou aqui foi o vermelho. Então, ele é o primeiro que vai sair. O último que entra é o último que sai. Então, como o último que entrou foi o roxo, quando for tirando os itens dessa fila, o último que vai sair vai ser o roxo também. Legal? E no C#, como que eu faço isso? No C#, você vai fazer praticamente igual o da lista, só que você vai escrever a palavra kill ao invés de list, tá? E a fila, né, da mesma forma que a lista,
ela começa com uma fila sem nada, sem ninguém. E aí você pode ir adicionando os itens e pode ir removendo os itens. O que é adicionar os itens? Estou adicionando o roxo, né? Ele vai para quem? Vai para o último da fila. Agora eu vou começar a remover. Eu começo a remover de quem? Do vermelho, porque sempre quando eu tiro da fila, quem sai é quem está no início da fila, beleza? Eu nunca posso remover o azul, ou o verde, ou o rosa ou o laranja. Isso nunca vai acontecer. A única forma de tirar um item da fila é tirando o primeiro, que no caso aqui é o vermelho. Então como que faz isso? Exemplo, criei aqui a minha fila de números. Para eu adicionar um elemento na fila, eu vou chamar essa função enqueue, que se chama enfileirar. Então ele vai enfileirar o número 10, vai jogar então na fila o número 10. E depois eu vou ir ali e o que eu estou fazendo? Estou adicionando um outro registro na fila. Então tem o 10 lá e agora atrás do 10 vai vir o 15. E aí, beleza, agora eu tenho dois itens na fila, o primeiro é o 10, o segundo é o 15. Na hora de tirar, eu vou chamar quem? Dequeue. Dequeue é quando eu estou tirando da fila. Quem que ele vai tirar da fila? O 10 ou o 15? Ele vai tirar quem entrou primeiro. Quem entrou primeiro foi o 10. Então, N1 vai ficar com o valor de 10. E é isso. Esse é o nosso amiguinho. Essa é a nossa amiguinha fila. É assim que a gente brinca com a fila. Essas são as regrinhas pra gente trabalhar com ela, tá? Próximo e último coleção. Tá? Então, a última coleção é a pilha. Olha que interessante. A pilha, ela tem um comportamento exatamente diferente da fila. A pilha, ela é exatamente o contrário da fila. Por quê? Na pilha, imagina essa pilha de livros aí. Você chegou lá e, putz, estou lendo um livro de C Sharp. Jogou lá o livro de C Sharp, que é o verde. Aí você falou, putz, agora eu tô lendo HTML e CSS. Aí você, putz, tá bom, mas depois eu continuo. Jogou em cima do C Sharp, então tá lá o azulzinho. Ah, não, agora eu vou ler Java. Aí você tá lendo Java, fala, putz, cansei, vou colocar lá em cima dos meus livros. Então você tem lá, um em cima do outro. O verde, o azul e o vermelho. Olha que interessante, quando você coloca um livro em cima do outro, né, colocou lá em cima da mesa, quando você vai tirar o livro, se você for tirar um por um, você vai tirar quem primeiro? Você vai tirar quem entrou primeiro ou você vai tirar quem você colocou por último? Olha que interessante a ideia da fila aí ao contrário. Então, numa pilha, você tira quem está no topo. Não tem como você tirar o verde que está lá embaixo. Você vai tirar sempre o último que você colocou. Então, se eu coloquei o vermelho por último, é o vermelho que vai sair primeiro. Diferente da fila, que seria o verde, porque ele que entrou primeiro. Então, essa é a ideia da pilha. Esse é o conceito para se trabalhar com pilha. Então, nesse caso, o vermelho que foi o último, ele que vai ser o primeiro a sair. E o verde vai ser o último a sair, porque ele está lá embaixo. Beleza? Só lembrar do livro. Como que usa isso aqui no C Sharp? A mesma coisa, só que ao invés de escrever queue, você vai escrever stack. E como que você usa? A mesma coisa, a mesma ideia da fila, ó. Só que o nome não é para eu adicionar um item, não é enqueue, é push. Push, eu estou empilhando o número 10, né? E depois eu estou dando um push de novo no número 15, então joguei o 10 na mesa, agora o 15 ficou em cima do 10. E na hora que eu dou um pop, eu estou tirando da pilha. Como o 15 está por cima, ele que foi o último, então é o 15 que vai ser retirado da minha pilha. Então N1 vai ficar com o valor de 15. Contrário da fila. Se fosse a fila, seria o 10. Essa sacada, ela é extremamente importante, tá? Muito bem. E agora a gente fecha. Era isso que a gente ia falar sobre coleções, essas 4 coleções. Se tem alguma dúvida, comenta aí no vídeo que a gente vai conversando, beleza? E se gostou, dá joinha.